Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero conversar com vocês sobre o primeiro romance escrito pelo John Steinbeck, Cup of Gold. Bem-vindas! Este foi o primeiro livro escrito pelo John Steinbeck e o segundo livro que nós lemos para o projeto Lendo John Steinbeck, eu e a Leila Cardoso. Então, depois que vocês terminarem de ver este vídeo aqui, vão lá no canal dela para conferir o vídeo que ela fez sobre este mesmo livro. Combinado? E por que nós lemos este aqui? Porque este é o primeiro e nós já começamos em janeiro lendo a obra-prima, ou a que é considerada a obra-prima desse autor. Então nós resolvemos ler o primeiro livro dele para fazer uma comparação, meio que uma evolução da escrita dele. Nós não estamos lendo em ordem cronológica, mas a gente resolveu ler o primeiro por causa disso. E a gente teve realmente uma surpresa em ver o quão diferente é este livro das Vinhas da Ira. É completamente diferente, a começar que isto aqui seria né, um romance histórico. Então, chama Cup of Gold, e aqui no subtítulo ele diz A Vida de Sir Henry Morgan, bucaneiro, com ocasionais referências históricas. Então, ele não é um romance 100% histórico, ele tem referências históricas, porque o Henry Morgan realmente viveu, ele existiu. E este romance se passa em mais ou menos 1650, que é quando começa. Então, é no século 17. E o Steinbeck escreveu isso aqui em 1929, quando ele tinha 27 anos. Ele já não era tão jovem, né? Não era um garotinho, mas ele estava começando na vida literária. Este aqui realmente é a primeira obra dele publicada. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o John Steinbeck e sobre como ele escreveu essa obra. Então, como eu disse, ele tinha 27 anos quando foi publicada essa obra. Ele levou 4 anos para escrever. O Steinbeck, quem assiste aqui o canal e vê outros vídeos que eu já fiz sobre esse autor, já sabe que ele nasceu em Salinas, na Califórnia. Salinas é uma cidade que fica a mais ou menos 1 hora daqui de onde eu moro. E eu já fui visitar a casa onde o Steinbeck nasceu e também o Museu John Steinbeck. Eu vou deixar aqui o link para todos os vídeos que eu fiz falando sobre o Steinbeck, sobre essa casa e o museu, tá bom? Mas eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês poderem acompanhar mais ou menos o meu raciocínio. Um pouco antes dele começar a escrever esse livro, ele resolveu sair da casa dos pais e se mudar temporariamente para uma outra casa que também era da família e que ficava em outra cidade. A casa para onde ele se mudou fica em Monterey, na praia chamada Pacific Grove, que fica mais ou menos meia hora de Salinas, então não é tão longe assim, né? Mas ele era realmente um garoto mimado, e eu aprendi isso indo na casa onde ele nasceu e conhecendo ali as pessoas que tomam conta da casa. Porque a casa dele foi restaurada por voluntários e virou um patrimônio da cidade. Então ela foi restaurada e ela é mantida por esses voluntários, que fizeram na casa um restaurante para poder angariar fundos e manter a casa, né? E embaixo da casa, inclusive, tem uma lojinha que a gente pode comprar obras do Steinbeck e artesanato e coisas relacionadas ao Steinbeck também. Então, tudo isso para gerar renda, para poder manter a casa onde ele nasceu bem conservada. E realmente está bem conservada. Tem a área que é o restaurante, que é um restaurante delicioso, eu almocei ali, muito bom. E depois a gente foi fazer um tour com as voluntárias pela casa, né? A gente só pode visitar o térreo, a gente não pode visitar o andar de cima por causa de legislação. A casa não seria segura para os visitantes. Tem uma série de legislações aqui nos Estados Unidos que restringem essas visitas. Mas nós fomos visitar o térreo. E aí eu pude ver a cama onde ele nasceu, o quarto em que ele dormia, o piano que a irmã dele tocava e várias coisas, né? E entre as coisas que eu aprendi é que o Steinbeck realmente era um garoto bastante mimado. Não só pela mãe,
como também pelas irmãs mais velhas. Ele era o filho mais jovem. E então ele viveu ali naquela família super protegido, tanto que ele foi estudar em Stanford, que fica ao norte, né, de Salinas, mais ou menos umas 3 horas, eu diria. Só que ele fazia o seguinte, ele ia durante a semana estudar, e no final de semana ele voltava, trazia a roupa para a mãe lavar, e quando ele ia embora, ele levava comida pronta para comer durante a semana. Isso não é uma coisa que acontece normalmente aqui. Os garotos e as garotas, quando saem de casa para estudar, realmente saem de casa, tá? Mas o Steinbeck continuou com esse vínculo com a mãe. Então, quando ele começou a escrever esse livro, ele se mudou para essa casa temporariamente em Pacific Grove. Só que ele ainda mantinha esse vínculo com a mãe e com as irmãs. Elas faziam esse tipo de serviço para ele. E o pai começou a notar que ele tinha jeito para coisa e começou a incentivar que ele fosse aos poucos se desgarrando da família. Até que quando ele publicou esse livro, em 1929, durante a Grande Depressão, quer dizer, logo no começo, né? Porque ele publicou em agosto e no final do ano a depressão deflagrou mesmo. Então, quando o livro dele foi lançado, a coisa já não estava economicamente muito bem, mas ele vendeu muito bem esse livro. Foram cerca de 1.530 cópias, 533 cópias, que para a época era muita coisa para ser vendida assim imediatamente. Tanto que os 2 próximos livros que ele escreveu juntos não venderam o que este livro aqui vendeu. Então o pai viu que ele tinha um certo jeito para a coisa e começou a incentivar. Não só porque ele saísse de casa, mas também incentivar financeiramente até que ele pudesse se sustentar sozinho, tá? Então, esse é mais ou menos o meio ambiente em que ele escreveu esse livro. Por isso que os biógrafos do Steinbeck costumam dizer que este livro aqui teria um tom autobiográfico, porque é a história do Henry Morgan, um garoto de 15 anos, escocês, morava no Reino Unido, né, na Escócia, na época, no século XVII, e que saiu de casa porque ele tinha a intenção de ser um bucaneiro, de ser um pirata. Então ele saiu de casa aos 15 anos, pegou um navio e foi para as Índias Ocidentais, tentar a vida como pirata. Então, os biógrafos acham que isso é mais ou menos uma referência do Steinbeck à sua própria vida, que tentava sair de casa de alguma maneira e tentava encontrar o seu caminho e a sua própria vocação. O Henry Morgan sai da Escócia nesse navio, aporta nas Índias Ocidentais, só que ali isso no livro do Steinbeck, tá? Ali ele é enganado, né? Ele achou que fosse virar um pirata, mas não, ele virou um escravo. Então, por 5 anos, ele foi escravo de um dos donos de terra ali da região. Depois desses 5 anos, conforme contrato, né, ele foi liberto e aí sim ele pôde começar a sua aventura. Então, olha só, durante os anos 1655 a 1671, o Henry Morgan conseguiu comprar seu primeiro navio, contratar outras pessoas e realmente saquear 22 cidades e 35 aldeias na Nova Espanha, culminando então com o saque da cidade do Panamá, que na época se chamava Cup of Gold. Então, daí é que vem o título do livro Cup of Gold, né? Ele realmente chegou no Panamá como pirata, saqueou a cidade do Panamá, resgatou a cidade da mão dos espanhóis. Ele foi reconhecido pela coroa do Reino Unido por esse feito, e por esse feito ele recebeu o governo do Panamá, ele pôde ser governador do Panamá. Foi aí que ele casou, então, com a prima, que era filha do vice-governador do Panamá. Quando ele chegou lá, ela já estava lá, ela era filha do vice-governador, que era o tio dele, irmão do pai dele, né? Então o tio morreu e ele casou com ela. Ela se chamava Elizabeth. E parece que esse casamento foi um casamento por amor, porque a Elizabeth não tinha fortuna, não tinha dote, e mesmo assim eles se casaram. Então parece que foi uma coisa assim de coração e não foi bem um negócio, né? Então, realmente o Henry Morgan existiu e realmente essas coisas aconteceram. E ele
Era uma pessoa bastante conhecida na região e bastante temido, inclusive. Agora, esse romance tem tudo para ser o que está prometido aqui na capa, que é um romance histórico com bastante acontecimentos, com bastante movimento, com uma coisa meio épica, uma coisa meio jornada do herói, que é exatamente o estilo que o Steinbeck tentou usar nesse romance, tá? Ele tentou fazer uma mistura de estilos que é mais ou menos assim. Ele usou esse renascimento medieval que estava muito em moda na época nos Estados Unidos, durante os anos 20. Então ele usou esse tema, mas o estilo modernista de escrita, então ele já estava usando um estilo mais moderno, misturado com aquele estilo naturalista, então com grandes descrições da natureza, bastante detalhadas, usando uma linguagem bastante rebuscada, com alegorias e metáforas. Então ele fez toda essa mistura, e aí o romance ficou assim estruturalmente muito interessante. Diríamos assim que o Steinbeck foi numa aula de literatura criativa, né? E aprendeu nessa aula exatamente como escrever um romance. Ele pegou tudo o que ele aprendeu e colocou nesse romance aqui. Então, estruturalmente, ele é muito bom. Então, é uma literatura criativa na sua estrutura. Mas ela não é criativa no seu desenrolar, né? Assim, no desenvolvimento do tema, ele não conseguiu ser criativo. Esse romance não tem ápice, né? Ele é um romance morno do começo ao fim. Nada acontece de interessante. Ele conta coisas assim, num vagar muito grande. Não tem grandes aventuras, não tem grandes acontecimentos. Então, quem pega esse romance esperando ter um pouco de ação, não vai ter. Vai realmente se decepcionar. Por outro lado, a gente já pode ver nesse romance aqui uma característica interessante que eu acho que o Steinbeck ia desenvolver um pouco mais para frente, principalmente na hora de escrever As Vinhas da Ira. Ele fez uma literatura investigativa, diríamos assim. Nas Vinhas da Ira isso é bem perceptível, quem assistiu o meu vídeo lá vai saber o que eu estou falando. Aqui, o que ele fez? Em 1925, o Steinbeck pegou um navio Katrina, e fez um turismo, quer dizer, ele saiu aqui da Califórnia e desceu a costa toda e chegou no Panamá para conhecer o Canal do Panamá. Então ele passou pela Nicarágua, Guatemala, outros países, até chegar no Canal do Panamá. Quando ele chegou no Canal do Panamá, ele pôde ver exatamente aquele lugar que ele iria descrever no livro. Claro que com a diferença de 3 séculos, né? Então muita coisa estava mudada, mas ele pôde olhar aquilo e ver, ter uma experiência daquilo que ele iria descrever. Mesmo porque o Panamá e o canal, né, era uma novidade, porque aquela tecnologia que estava sendo usada no Canal do Panamá era inédita no mundo todo. Então, aquele tipo de passeio que ele fez era um passeio turístico, que as pessoas faziam realmente para conhecer o Canal do Panamá. Então, o Steinbeck chegou ali e ele pôde conhecer o lugar que ele iria descrever mais tarde no livro. Então, isso é uma característica que parece que ele desenvolveu mais tarde ali no Vinhas da Ira. Não sei se ele fez isso para outros livros, porque ainda não li todos os livros dele, mas eu vou saber dizer isso mais tarde, né? Então, essa é uma característica bem interessante que eu pude detectar do livro. Além disso, outra característica que ele tem também, que depois a gente vê nas Vinhas da Ira, ele faz uma descrição mais ou menos do que estava acontecendo ali, uma descrição histórica mesmo, né? Para depois, no próximo capítulo, ele colocar os personagens dele naquela ambientação que ele acabou de descrever no capítulo anterior. Isso ele faz bastante na Vinhas da Ira, né? Então, ele começou fazendo isso aqui também. Claro que guardadas as devidas proporções, porque aqui o livro realmente é lento, é mais chato e é decepcionante, tá? Mas as características estão aí. As características dele como escritor, a gente já consegue detectar algumas. Essa minha edição aqui do Cup of Gold é da Penguin. É toda uma série que eles têm com todos os livros do Steinbeck, tá? Eles têm todos os livros, mais ou menos essa capa aqui, essa estrutura, né, de capa. E esse aqui tem uma introdução muito boa,
que conta muita coisa sobre a história, sobre o ambiente, né, sobre o qual ele estava escrevendo, sobre essa viagem que ele fez. Inclusive, um detalhe, né, nessa viagem ele conheceu o Mahlon Blade, que seria um ilustrador de capas de livros. E ele conheceu essa pessoa, esse ilustrador, e fez amizade com ele, tanto que 4 anos depois, quando ele foi lançar o livro, né, o Cup of Gold, esse ilustrador fez a ilustração da jacket do livro. E dizem, né, aqui na biografia dele, que, aliás, essa é a biografia que eu estou usando, que me ajuda com os livros do Steinbeck. É a biografia escrita pelo Jackson Benson, né, um calhamaço assim, que não é para ler de uma vez, né, gente? Aquela é uma bibliografia de apoio mesmo. Dizem que a capa que foi usada para o lançamento do livro foi uma das coisas que impulsionou as vendas desse livro, do Cup of Gold. Não só o tema, né, que era bastante apelativo para os jovens, principalmente garotos, mas também a capa, né? E, claro, a gente já sabe que muitos se decepcionaram, talvez por isso que os outros 2 livros não tenham vendido tanto assim, os próximos, né? E isso me faz lembrar que o próximo livro que eu vou ler do Steinbeck é o segundo que ele escreveu, que é o The Pastures of Heaven. Eu não sei exatamente sobre o que fala, vai ser surpresa para mim, tá? E eu digo que eu vou ler e a Leila não, porque esse aqui só tem em inglês. Então, como ela não tem acesso, não é uma coisa que tem digitalizada, é um livro assim, até bem dificinho de encontrar, tá? Eu me propus a ler sozinha, tá? Então eu dei um alívio para ela agora e vou ler esse aqui sozinha. Claro que eu vou, ao longo da leitura, conversando e compartilhando com ela, porque além do projeto Ser Entre Nós Duas, é sempre um prazer, né? Assim, a Leila é uma amiga que esse canal aqui possibilitou que eu conhecesse. Então, não só a gente está fazendo isso porque é interessante para o canal, mas a gente, antes de mais nada, está fazendo isso porque é interessante para nós, porque a gente tem muita coisa em comum nas nossas leituras e muita coisa que não é em comum. E por isso que é muito bom, a gente aprende muito uma com a outra, muito mesmo. Eu aprendo muito com a Leila. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Se vocês não são inscritos, aproveitem para clicar na bolinha que tem assim a minha carinha aí na tela e podem se inscrever. E boa semana para vocês e até o próximo Steinbeck.